Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nosso convidado hoje é um cientista político, Juliano Medeiros, mas ele é também presidente do PSOL. É um dos partidos estabelecidos mais à esquerda dentro do espectro político brasileiro. O PSOL tem um líder importante político que chegou em segundo lugar bastante próximo, né, na Prefeitura de São Paulo, que é o Guilherme Boulos. Quer dizer, é um partido que a mim lembra muito o que o PT era nos anos 80. Um partido que mexe com a imaginação da classe média progressista e um partido que está tentando ampliar os seus espaços. Por que eu estou conversando com o Juliano? Por um motivo muito simples. Uma das buscas incessantes desse programa aqui é uma tentativa de compreender o que aconteceu no Brasil de 2013 para cá. Eu queria uma visão de esquerda, não de centro-esquerda, de esquerda, mas que também não é de extrema esquerda. O Juliano traz exatamente isso. Ele faz um pouco mais no nosso papo. Ele vai e faz também uma leitura de como que ele vê o que é a crise da democracia liberal nesse momento. Ele faz uma leitura de onde está o ovo da serpente, ou seja, onde que esses movimentos de extrema-direita que tomaram o Brasil de assalto, mas que também estão em outros cantos do mundo, onde que esse movimento surge. E, claro, eu não podia deixar de perguntar a ele, vem cá, o pessoal amanhã chega à presidência da República, governa como com o Centrão? Vem para a conversa, que a conversa está interessante. Juliano Medeiros, muito obrigado por aceitar aqui o convite para a conversa. Obrigado, Pedro. Um prazer estar contigo. Juliano, deixa eu começar por 2013. E por que por 2013? A minha impressão é de que 2013 foi mal compreendido na época e segue sendo mal compreendido, e muitos dos problemas que nós temos hoje, incluindo esse ponto extremado de eleger um presidente de extrema-direita, passa por uma crise que começa em 2013. A impressão que eu tenho é que existe uma discordância de leitura a respeito de 2013, mesmo dentro da esquerda. A impressão que eu tenho, aliás, especificamente, é que PSOL e PT enxergam 2013 de formas diferentes. O que você acha que aconteceu ali? O que foram as jornadas de junho? Pedro, eu estou entre aqueles, além de dirigente partidário, também sou cientista político, que acreditam que 2013 foi a manifestação de uma crise, ou de uma associação de crises, que tomou o mundo, em particular o Ocidente, na virada da década passada, na década retrasada já, né, primeira década dos anos 2000 para a segunda década dos anos 2000, né? Aquilo que muitos teóricos chamam de crise de legitimidade dos sistemas políticos, né? E essa crise de legitimidade está vinculada diretamente a um fenômeno muito importante que explodiu em 2008, que foi a crise da globalização neoliberal, que já vinha se acumulando, né, como um fenômeno de dimensões mais econômicas, né, mas que virou um fenômeno político. Em 2008, quando a crise econômica explode, a resposta que os sistemas políticos dão a essa crise é muito insuficiente, né? Na verdade, a maior parte dos sistemas políticos em todo o planeta buscou salvar o mercado, salvar os bancos, salvar as finanças, e muitas vezes transferiu para os mais pobres, para os trabalhadores, para as maiorias, para os imigrantes, a fatura das medidas que foram tomadas para salvar o sistema. Então, eu acredito que nós estamos vivendo já mais de uma década aquilo que o Wolfgang Streeck chama de crise do capitalismo democrático, quando se torna quase impossível ter democracia de verdade num sistema que busca sobreviver a todo custo. Então, eu acho que 2013, no caso do Brasil, está inscrito num conjunto de fenômenos que começam ali por 2010, 2011, de movimentos de contestação, de movimentos que expressam uma insatisfação das maiorias sociais, seja com o sistema político, seja com as condições econômicas. No caso do Brasil, em particular,
acho que o fenômeno está mais vinculado à crise do modelo político, do sistema de governabilidade, da forma como se arranjam, ou como se arranjavam, né, porque acho que nem isso mais existe no Brasil, como se arranjavam até então os acordos para garantir a tal da governabilidade, né? Então, acho que 2013 tem a ver, é mais como os cientistas chamariam uma expressão fenomênica, né? A expressão de um fenômeno que já vinha acontecendo de antes, né, que era um cansaço com o sistema político, com o sistema de partidos, né? É claro que houve disputa em torno do que significaria 2013, do que significariam aquelas mobilizações, se elas avançariam para um Brasil mais democrático, mais transparente, com maior empoderamento social, ou se tornariam, como se tornaram a partir dali também, o início de um processo de reação conservadora. Mas me parece que circunscrever junho de 2013 apenas ao momento, ao ato inicial que choca o ovo da serpente da extrema-direita, me parece reduzir muito um fenômeno complexo que deveria nos informar sobre os limites do nosso próprio sistema político, sabe? A sua resposta me abre uma gama imensa de perguntas, mas a primeira que eu vou te fazer é uma que eu sempre faço, sempre que alguém saca o termo neoliberal. O que você quer dizer com neoliberal? A que exatamente você está se referindo quando você usa essa palavra neoliberal? Boa, Pedro. Neste contexto, eu estou me referindo a uma dinâmica política e econômica que foi implementada, pelo menos nos últimos 30 anos, com o propósito de, em primeiro lugar, retomar os padrões de acumulação capitalista que foram decaindo a partir dos anos 70. Então, estou falando de uma estratégia do capitalismo para retomar padrões de acumulação e de lucratividade, e que teve como uma das suas múltiplas consequências o enfraquecimento do papel do Estado. Então, portanto, um processo de desregulamentação do sistema financeiro, de enfraquecimento do Estado como garantidor da gestão macroeconômica. Então, é uma estratégia. O neoliberalismo ele é uma estratégia do capitalismo como forma de organização da vida social para tentar retomar padrões de lucros que estão declinantes desde o meados dos anos 70. Então, é uma estratégia. E essa estratégia, ela, embora do ponto de vista econômico tenha tido alguns resultados positivos para o sistema do capital, do ponto de vista daquilo que ela prometia, que era um Estado menos burocratizado, serviços públicos mais enxutos, mas de melhor qualidade, acesso aos serviços através de um mercado mais democratizante, nada disso foi assegurado, nada disso foi garantido. E por isso que eu estou entre aqueles que acreditam que nós vivemos uma grande crise da globalização neoliberal, exatamente pela sua incapacidade de cumprir as promessas que foram feitas nos anos 90, que garantiram, de certa forma, um grande pacto em governos de esquerda e de direita em todo o planeta para fazer avançar essas reformas, né? Então, eu vejo as crises que começam em 2008, 2010, 11, 12, 13 no Brasil como uma crise dessas promessas que não foram cumpridas pela globalização neoliberal. Tá, quer dizer, em essência, o que você está dizendo, não deixa eu botar palavras na sua boca, há uma ordem, uma lógica pela qual se compreende o papel do Estado, que meio que começa no Reino Unido, nos Estados Unidos, nos anos 30, que é a lógica do John Maynard Keynes, que se estende até os anos 60 e começa, de certa forma, a entrar em decadência nos anos 70, e com a chegada do Reagan e da Thatcher se implementa uma visão bastante distinta, que é a mesma coisa de encolher o Estado, não necessariamente encolher o Estado, né, mas encolher os serviços prestados à sociedade, embora corporações do Estado, sistema militar, esse tipo de coisa, tenham, na verdade, ganho mais dinheiro e tudo mais, né? Quer dizer, é a isso que começa com Reagan e Thatcher, em distinção ao que existia antes, que você está chamando de neoliberalismo. Exato, Pedro. Essa estratégia que busca retomar padrões de acumulação, porque nós estamos falando de um sistema que ele é atravessado por crises. O capitalismo, a sua regra não é prosperidade, diminuição das desigualdades. O capitalismo, como regra, embora tenha vivido os chamados 30 anos gloriosos depois da Segunda Guerra Mundial, onde você tinha
para onde enviar os capitais excedentes dos países industrializados através da reconstrução da Europa, através da abertura de mercados nos países da periferia do sistema. Ou seja, você teve 30 anos de expansão do capitalismo. Essa não é a regra do sistema. O sistema, desde que ele se consolida no início do século XIX, ele é um sistema marcado por crises, por instabilidade, por guerras, por violência. Então, a regra não são os 30 anos gloriosos que nós vivemos entre 45 e 75, mais ou menos. A regra é a instabilidade. Quando esse ciclo glorioso, a era dourada do capitalismo vai chegando ao fim em 75, o sistema precisa manter seus padrões de lucratividade, de ganho. Essa é a natureza do capitalismo, manter padrões, níveis, margens de lucratividade, de ganhos, de acumulação. E isso, para ser mantido, se bolou essa estratégia, se pensou essa estratégia, que é de fazer com que o capital pudesse avançar sobre áreas, sobre terrenos da vida econômica e social que ele não estava presente antes. Então, há uma mudança, uma estratégia que é implementada deliberadamente. Eu não estou nem fazendo juízo de valor aqui, tudo que eu acho do ponto de vista das consequências morais, sociais. Estou falando mais como estratégia econômica mesmo. O neoliberalismo ele é mais do que uma estratégia econômica, ele é uma estratégia política também, social, ideológica, é uma ideologia também, né? Mas ao neoliberalismo eu me refiro como uma estratégia mesmo, que buscava ampliar os padrões de acumulação capitalista que estavam em declínio, e fazendo isso através da diminuição do papel do Estado em setores da economia. Mas ele também traz consigo, por exemplo, Pedro, uma ideologia que é de que o Estado é ineficiente, de que o Estado não funciona, de que o Estado limita a liberdade, de que o Estado é quase um inimigo a ser combatido, de quanto menos Estado, melhor. Então, ele não é só uma estratégia econômica, ele traz também uma narrativa, uma compreensão de mundo, valores, né? Por exemplo, se a gente pegar os grandes teóricos da democracia, que são referência para a estratégia neoliberal, Hayek, Schumpeter e outros, a democracia no neoliberalismo ela é circunscrita a um mecanismo através do qual nós revogamos ou renovamos os mandatos das elites políticas, que devem atuar dentro de limites muito restritos, porque o mercado tem que cuidar do resto. Então, há uma ideologia, há uma teoria, na ciência política se debate muito isso. Então, se fosse só uma teoria econômica, a gente na ciência política não estava debatendo o neoliberalismo. Ele tem consequências políticas e sociais também. E essa estratégia, ela entra em declínio, porque nem democracia, nós praticamente temos mais democracia, temos uma democracia muito limitada nos países centrais e também, como nós temos visto recentemente no Brasil. Isso gerou um grande mal-estar, Pedro, e acho que esse mal-estar é o que explica toda a crise política que nós vivemos no Brasil nos últimos anos. Esse mal-estar e a incapacidade das forças políticas mais tradicionais de responderem a esse mal-estar produzido por essa crise da globalização neoliberal. Outra expressão, eu poderia entrar num debate com você se o problema está no capitalismo ou na humanidade, porque eu não sei se a história passada da humanidade é muito mais civilizada do que a nossa história do século XIX para cá. Mas, para a gente não se perder, outra expressão que você usou me chamou a atenção, que foi a crise do capitalismo democrático. O que quer dizer uma crise do capitalismo democrático? E quando você se vira e fala de uma crise do capitalismo democrático, o que você quer dizer é que o capitalismo precisa deixar de existir e ser substituído por outra coisa? Ou o que você quer dizer é que nós precisamos resolver a crise do capitalismo democrático? Eu poderia substituir, Pedro, crise do capitalismo democrático por crise da democracia liberal, mas eu estaria restringindo a crise, por exemplo, apenas ao sistema político, e ela não é só uma crise do sistema político. O sistema do capital, ele vive uma crise porque não consegue mais se reproduzir. As suas estratégias para tentar retomar os padrões de acumulação que foram experimentados nas décadas anteriores não estão funcionando. E é por isso que nós temos vivido cada vez mais crises, cada vez mais desigualdade, cada vez mais concentração, cada vez mais desregulamentação, que é o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? Desregulamentar ao máximo para poder facilitar as margens de lucro. A gente podia estar falando aqui, por exemplo, em termos muito concretos, na proposta de reforma tributária que está tramitando na Câmara dos Deputados. Ali estão contidas mais um pacote de medidas de desregulamentação para facilitar a acumulação de riqueza e capital. Mas ainda mantendo a nossa discussão aqui em termos mais teóricos, Pedro, eu acho que quando a gente fala de crise do capitalismo democrático, que é esse conceito do Wolfgang Streeck,
A gente poderia substituir isso por uma crise da democracia liberal, ou seja, cada vez mais está incompatível manter um sistema que precisa ser cada vez mais violento, cada vez mais acumulador, cada vez mais injusto, numa sociedade que se pretende ser democrática. Né? Então, ou nós vamos viver um capitalismo cada vez mais feroz e, portanto, cada vez mais violento e, portanto, cada vez menos democrático, ou nós vamos ter que pensar um sistema que o substitua. Eu ainda acredito que é possível pensar, através do desenvolvimento tecnológico, da criatividade humana, dos valores humanos que podem e devem ser estimulados, de solidariedade, de cooperação, uma forma de organizar a vida em sociedade e o mercado e as relações econômicas superior a essa que o capitalismo nos oferece, porque ela traz muitos problemas. Eu nem acho que o capitalismo seja para sempre, não. Assim como o feudalismo e o mercantilismo, claro. Eu acho que um dia passa. Só que existe uma distinção entre você implementar um novo sistema a partir de uma revolução e o fluxo da história ao longo dos séculos, né? São processos... Deixa eu te fazer uma provocação. Eu concordo inteiramente com você que existe uma crise da democracia liberal. Isso é nítido, não precisa... Claro. Está na nossa cara. Mas a impressão que eu tenho é que essas crises são inerentes ao sistema liberal democrático. Do que eu estou dizendo? Houve uma crise do liberalismo, que a gente chama de crise do liberalismo, inclusive dessa forma, na história estabelecida, entre os anos 20 e anos 30 do século 20. Uhum. E ali o que aconteceu é que houve, a partir dessa crise, houve o rompimento de fato e surgiram tanto o movimento comunista a partir da Rússia, quanto os movimentos fascistas em quase toda a Europa. Com raríssimos países sobrando, enfim, aí é a tragédia da Segunda Guerra Mundial que a gente conhece, que é o que desencavou ali. Agora, o que motivou, na leitura que eu faço, o que motivou aquela crise do liberalismo é o seguinte: o processo das democracias liberais começam com a promessa que o liberalismo, e aí eu estou me referindo àquele pacote de ideias que começa com Locke e é sofisticado ali no século XVIII pelos filósofos do iluminismo. O liberalismo te promete um Estado em que todo cidadão é igual perante a lei, em que você vai ter a oportunidade de você alcançar o melhor do seu potencial como pessoa, em que você vai ter a garantia de uma série de liberdades, que você terá garantido uma vida com dignidade. E a ideia seria que o Estado te garante a dignidade mínima para você ser uma pessoa que vive sem aflição de ter fome, sem aflição de precisar apanhar no meio da rua, do Estado se meter na sua casa, etc, etc, etc. O problema é que os ideais são altos demais para a sociedade simplesmente entregar isso. Então, as democracias liberais começam com escravidão, começam com uma quantidade imensa de pessoas sem ter direito a voto. Uhum. E porque existe essa dissonância entre a promessa e o que é entregue, a sociedade vai se organizando e com os direitos das liberdade de expressão, liberdade de assembleia, liberdade de organização política, etc. A sociedade vai se organizando e as mulheres se viram e falam, quero voto. Uhum. E os movimentos abolicionistas se viram e falam, peraí, como assim somos todos iguais se alguns são escravos? E os operários se organizam e dizem, vem cá, eu estou trabalhando 12 horas por dia, tem criança de 12 anos trabalhando, não pode. Uhum. Só que chega um ponto em que começa a haver uma resistência imensa. E quando o dinheiro é curto, como aconteceu após a Primeira Guerra Mundial e após a gripe espanhola, você tem o que existe para dividir é muito menos, e aí as elites, sim, se viram e falam, não tem jeito. E assim você encontra crises. A impressão que eu tenho
é que nós estamos vivendo uma crise similar àquela. E a solução para essa crise é a democracia liberal se reorganizar para se aproximar mais da sua promessa. Quer dizer, não é uma revolução, não é uma... A solução é o sistema tomar tendência e se consertar. E, em geral, quando você está num ambiente democrático, a pressão dos movimentos diretos que não tem esses seus anseios atendidos é o suficiente para o sistema se consertar. Só que, de vez em quando, esse troço entra em crise. Cara, os Estados Unidos terminaram muito melhores do que saíram. Os Estados Unidos dos anos 50 são muito melhores, inclusive em abertura de direitos para mais gente, do que eram nos anos 20. O Reino Unido, a mesma coisa. A França, a mesma coisa. Isso quer dizer que resolveu? Não. Ainda teve que ter movimento negro para... E a questão lá do movimento negro ainda é premente porque o troço não está resolvido. Quer dizer, a minha impressão é que o que a gente precisa é fazer com que a democracia liberal entregue aquilo que ela promete. Não? Ou você acha que a minha leitura tem algum viés que está incorreto? Não, é interessante, Pedro, porque, na verdade, se a gente pensar que... Você descreveu, digamos, uma evolução histórica, né, da democracia liberal e da luta por igualdade, por liberdade, que é, como você mesmo lembrou, aí a raiz, né, das promessas do liberalismo, que talvez nós estejamos mais próximos do ponto de vista material do que jamais estivemos disso. A sociedade produz, a humanidade produz riqueza suficiente para que todos vivam com dignidade. A humanidade chegou a um nível de desenvolvimento tecnológico que permite com que todos possam enfrentar problemas, por exemplo, que seguem assolando populações inteiras no planeta e que assolavam no século retrasado, como pandemias, epidemias, fome, violência tribal. Quer dizer, então, do ponto de vista da evolução histórica, hoje nós temos os meios para poder viver num mundo mais livre, mais diverso, mais igualitário do que nós jamais tivemos, né? Qual que é o problema? O problema é que essas conquistas que você menciona, por exemplo, e eu reconheço os avanços democráticos nos Estados Unidos pós anos 50, ou mesmo na Europa, e mesmo na América Latina, se nós temos aí um intervalo democrático na América Latina também, em outros países, ele dependeu muito de uma coisa que um filósofo que eu gosto muito, húngaro, chamado István Mesaro, chama da concorrência entre os sistemas de regulação. O capitalismo esse capitalismo liberal convivia com dois grandes sistemas de regulação que serviam para, de alguma forma, conter essa ferocidade toda e existiam como uma espécie de ameaça ao laissez-faire do liberalismo do início do século XX, aquele liberalismo mais violento que levou o mundo a uma matança a partir de 1914. Que era o socialismo soviético, o socialismo do leste europeu de um lado e o keynesianismo de outro. Com o fim do socialismo soviético, com todas as limitações e problemas que aquela experiência teve, e a ideia de um fim da história, de um mundo unipolar, de uma única via para a humanidade, que é o capitalismo, e não qualquer capitalismo, mas um tipo específico, que é este capitalismo neoliberal, com o Estado menos presente, menos responsável pelo provimento de serviços fundamentais, etc., nós voltamos a conviver com uma dinâmica que é muito agressiva. Então, nós estamos muito mais perto hoje de um liberalismo dos anos 20, de um liberalismo dos anos 10, embora, do ponto de vista histórico, a gente já saiba o que é democracia, o que é voto universal, o que é uma sociedade de massas, o que é acesso à informação. Então, qual é o grande paradoxo? É a imposição de um padrão de acumulação muito mais violento, muito mais agressivo contra o conjunto da humanidade, contra o meio ambiente, contra a natureza, contra as liberdades, por um lado, ao mesmo tempo que nós temos uma sociedade de massas muito mais integrada do que existia nos anos 20. Bom, vamos pensar que nos anos 20, no Brasil, 80% das pessoas viviam no campo, 20% nas cidades. Como falar de uma democracia liberal nos anos 20 no Brasil? E como não falar de uma democracia hoje, em 2021, com o contrário, 85% das pessoas vivendo nas cidades, todo mundo com seu smartphone na mão, com acesso à informação. Então, a minha questão é, tudo bem, eu sou partidário de uma democracia radical. Acho que
seria um primeiro passo para pensar um rearranjo. A questão é que eu não vejo do sistema hoje, Pedro, nenhuma disposição para isso. E aí coloca-se o paradoxo. O que aqueles que estão providos da riqueza, o que aqueles que estão providos do poder, o que aqueles que estão providos de ter sua voz escutada nesse debate sobre os rumos da humanidade podem fazer? Pedir aos poderosos da terra, por favor, dividam sua riqueza, ou impor, a partir da sua pressão, da sua auto-organização, as mudanças que a gente precisa? Eu não tenho dúvida, Pedro, a chave está em ter mais democracia. Porque com mais democracia a gente pode compartilhar riqueza, com mais democracia a gente pode pensar novas formas de organizar, inclusive a produção de riqueza, né? Inclusive o mercado, inclusive a economia. Eu não tenho dúvida de que a chave está na democracia, mas tampouco acredito que só a democracia, sem mexer na economia, sem mexer na dinâmica econômica que tem gerado uma concentração de riqueza sem precedentes na humanidade, que fazer isso só através da política e sem mexer na economia é insuficiente. Então, eu acho que... E aí, desse ponto de vista, me desculpe só para concluir, desse ponto de vista, a democracia liberal, tal como ela está pensada hoje, eu não sei se ela tem conserto, porque ela está pensada hoje para apartar política e economia. Ela está pensada hoje para concentrar as decisões políticas numa tecnocracia que acessa, pelos meios mais estapafúrdios possível, os espaços de poder para manter o sistema intocado. Então, será que é a renovação da democracia liberal ou é uma democracia mais radical do que a democracia liberal, né? Acho que são questões que estão em debate por muitos sociólogos, cientistas políticos, filósofos, né? O que seria uma democracia real no século XXI? Acho que a chave que a gente deve perseguir, eu como um socialista democrático, alguém que se identifica com a esquerda radical, e aqueles que se consideram liberais autênticos, acho que deveriam buscar, de alguma forma, a chave na ampliação da democracia. Mas, Juliano, se o presidente dos Estados Unidos quer injetar 2 trilhões de dólares na economia americana, inclusive perante a possibilidade, parte em aumento de impostos, mas possivelmente, inevitavelmente, gerando dívida. Se boa parte desse dinheiro, cara, 2 trilhões de dólares, se boa parte desse dinheiro eu tenho como objetivo ampliar infraestrutura e investir em programas sociais, seja de ampliação de acesso à educação superior, auxílio com filhos para quem precisa, enfim, não dá nem para a gente detalhar. Você acha que não há um indício forte aí? A gente está falando dos Estados Unidos. Se não é o centro do ideário de o que é uma democracia liberal, que país é? Isso não é um indício fortíssimo de que democracias liberais, como tendem a ser o seu ciclo, percebem e se transformam? E invertem o caminho? A ver, Pedro, porque o Partido Democrata, que é o partido do Biden, também, digamos, foi um dos responsáveis pela crise de legitimidade da democracia americana que levou o Trump ao poder, não há dúvida disso, né? Sim. Claro que mais Estado, combate às desigualdades, taxação dos ricos, oferta de serviços essenciais à maioria da população, não há dúvida de que isso é parte do aprofundamento de uma democracia. Uma democracia não pode ser pensada só nos termos da política, ela também tem que ser pensada em termos sociais. E do ponto de vista de uma democracia social, os Estados Unidos são um grande fracasso, né? Não há serviço público de saúde universal, não há serviço de educação superior universal, ou seja, do ponto de vista de uma democracia social, ou seja, da ideia de que a democracia é o meio pelo qual se desenvolvem as potencialidades humanas, né? E a partir da qual, se é possível pensar numa prosperidade de longo prazo, é um grande desastre a democracia social americana, embora do ponto de vista da democracia política, sim, pode ser considerada uma democracia liberal, não há dúvida em relação a isso. Então, eu estou para ver ainda os efeitos. Só de jogar dinheiro na economia pode ser uma excelente estratégia para garantir, digamos, um processo de revitalização econômica, o que é importante, né? Mas não necessariamente vai gerar um processo de democratização do Estado e da própria sociedade. Nós estamos falando de uma crise, Pedro, que nos últimos anos
mesmo nos Estados Unidos, eu acho que é um bom exemplo também, no auge da crise bancária, jogou 2 trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro. Enquanto as pessoas estavam tendo, e há milhões de estudos sobre isso, né, o banco nas portas das suas casas batendo e retirando a casa recém-comprada. Né? Hoje nós temos 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos vivendo na pobreza. Né? Não na extrema pobreza, como 27 milhões de brasileiros e brasileiras, mas vivendo em situação de pobreza. 40 milhões é muita gente. Então é uma sociedade muito desigual, muito concentradora de riqueza. Não sei se o plano do Biden digamos, revitalizar a democracia liberal ou garantir um ciclo de acumulação mais eficiente do que foi feito até aqui. Vamos lembrar, inclusive, que no governo Trump, a economia americana não foi mal. Né? Ela até teve um desempenho aí razoável, né? Do ponto de se você pegar a cifra, só a economia, só os números, né, na ponta do lápis, não foi um fracasso a gestão econômica do Trump, aumentaram os empregos, por exemplo, né? Então, para a gente ver como são elementos complexos. Eu acho que nós temos que pensar a democracia como um todo. Ela é presença do Estado na promoção de direitos, ela é participação política, liberdades políticas consolidadas, ela é respeito às instituições democráticas e ao Estado de Direito, e ela é também combate à extrema desigualdade, que hoje marca tanto a sociedade americana como a maioria dos países do capitalismo central. Né? Vamos puxar aqui Tá o boa essa Brasil. conversa, altíssimo nível, pô. Não, imagina, eu estou gostando também. Vamos puxar para o Brasil, porque você falou que o ovo da serpente não necessariamente foi 2013. Eu também não acho que foi. E eu acho que a gente possivelmente concorda a respeito do que 2013 foi. Houve uma integração de uma quantidade imensa de brasileiros na primeira década do século. No final da última década do século passado e na primeira década do século, houve uma integração grande de brasileiros no mercado de consumo. Só que a saúde não melhorou, a educação pública não melhorou, o transporte não melhorou e a crise da segurança, principalmente para os brasileiros mais pobres, é um troço terrível. A impressão que eu tenho é que as pessoas estavam ali dizendo: eu quero um Estado que funcione para mim nos serviços públicos essenciais. Não está funcionando. E não estava funcionando. Pedro, me desculpa, tem a frase lapidar, para mim, é do Lula. O ex-presidente Lula disse: nós melhoramos a vida das pessoas da porta para dentro e não melhoramos a vida das pessoas da porta para fora. Por isso elas estão na rua reclamando. Mas é isso. E de fato, e não é trivial resolver. Eu acho que a nova república é a melhor república que nós tivemos, tá? De 85 para cá, na história do Brasil. Sem dúvida. E acho que muita coisa melhorou. Pô, universalização do ensino básico não é pouca coisa. Só que não basta, né? Você precisa dar um ensino de qualidade. Para que as pessoas tenham a oportunidade de atingir o seu melhor, você precisa. E a gente teve tempo, não estou dizendo que isso é culpa do PT, não, porque o PSDB também governou o Brasil, porque o PMDB também governou o Brasil, teve até o Collor. Então, é uma construção coletiva. Mas a gente não resolveu. Nós não conseguimos resolver a questão da segurança, do transporte, da educação e da saúde. Talvez saúde seja o que a gente esteja melhor. Não que seja o suficiente. Agora, aí deixa eu voltar para a questão. Então, onde está o ovo da serpente? Porque o ovo da serpente foi chocado. O que aconteceu? Só para as pessoas não perderem a referência, essa é uma expressão que vem de um filme do Ingmar Bergman, que é o momento em que o germe do fascismo sai. Onde que aconteceu? Pedro, eu estou entre aqueles que acham que o ascenso da extrema-direita na última década, no mundo todo, não é um fenômeno brasileiro, em primeiro lugar, então nós não estamos falando só do Brasil, nós estamos falando da Hungria, da Polônia, das Filipinas, dos Estados Unidos, do fortalecimento de uma corrente de extrema-direita na Inglaterra, na França, na Espanha, agora em Portugal, mais recentemente, nos países nórdicos, veja, nos países escandinavos, exemplos da democracia liberal, agora tem lá os seus partidos de extrema-direita, na Áustria, na Itália, né, e chegando pela América Latina também. Eu estou entre aqueles que acreditam que esse é um fenômeno da crise da democracia liberal, exatamente a incapacidade do centro político, da centro-esquerda e a centro-direita, de responderem adequadamente à crise que nós estamos vivendo no planeta, que é uma crise econômica, social, política, ambiental,
a incapacidade de responder, ou seja, a predominância de uma visão tecnocrática dos problemas sociais que devem ser resolvidos com metas fiscais, com superávites, com gestão racional e eficaz da dívida pública. Essa visão, baseada numa certa tecnocracia, abriu espaço para o que eu chamo de era do populismo, que não é o populismo que está nos livros de história no Brasil, o populismo do Vargas, do Perón, da tradição populista dos anos 40 e 50 na América Latina, mas é de um novo populismo, ou seja, de líderes políticos, lideranças políticas, movimentos políticos que buscam dar um sentido para o mal-estar que está disseminado na sociedade. No caso da extrema-direita, se vinculando aos medos, se vinculando aos preconceitos, se vinculando a compreensões de mundo muito primárias, que estão nos sentimentos, na percepção de mundo das pessoas. Então, a extrema-direita, na Europa, o problema da crise são os imigrantes, então, portanto, estão dizendo que o problema da crise são os árabes, são os negros, são os africanos. O problema da crise são, como dizia o Trump, a ameaça aos valores judaico-cristãos, que agora também isso é repetido pelo Bolsonaro no Brasil. A ameaça é o multiculturalismo, a tolerância cultural, a integração, porque isso ameaça os nossos valores, os valores brancos, os valores da família, os valores do patriarcado, pouco importa. Então, a extrema-direita se aproveitou dessa crise da democracia liberal. E essa crise no Brasil tem vários episódios. Eu considero que 2013 é um episódio importante. Agora, o impeachment da Dilma em 2015 é um outro episódio importante. Porque ali, e antes do impeachment da Dilma, eu diria o ajuste fiscal feito pela Dilma em 2015 também é um capítulo importante, porque com o ajuste fiscal, na prática, o que a Dilma disse foi: os mercados têm razão, nós temos um descontrole fiscal no país e precisamos fazer o ajuste que o mercado reivindica. E com isso, ela foi de encontro às expectativas da maioria das pessoas que não queriam pagar a conta pela crise. Quando ela edita a MP 664, a MP 665, que dificulta a pensão por morte, o auxílio-doença, o auxílio-defeso. Ela está dizendo que parte da conta vai ser transferida para os mais pobres. Esse é um segundo ato desse chocar do ovo da serpente. E acho que o impeachment da Dilma é um terceiro ato. Porque ali, Pedro, ali se produz uma ruptura e, na prática, se implementa um programa que tinha sido derrotado nas urnas. Veja, o PSDB perdeu a eleição em 2014, por uma margem pequena, é bem verdade, e é o seu programa que é implementado a partir de abril de 2016. Isso também bagunça completamente o jogo da política. Eu acho que isso aprofunda a crise política, o governo do Temer é um governo muito ruim, isso aprofunda a crise política, acho que a Lava Jato tem um papel nisso também, porque fortaleceu a narrativa da antipolítica, tá? Não estou dizendo que não teve corrupção, não estou dizendo que não tinha problema mesmo, mas estou dizendo que fortaleceu da forma que foi feita, fortaleceu o discurso da antipolítica, e isso abriu espaço em 2018 para uma rejeição. Pedro, como é que a gente explica que uma ex-ministra do Meio Ambiente, como a Marina Silva, que tinha feito 20% na eleição anterior, termina a eleição com 1,5%? Como é que a gente explica que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, termina a eleição com 6%? Como é que a gente explica essa enorme rejeição às figuras mais consolidadas da política brasileira e que um sujeito como Jair Bolsonaro chegue em primeiro lugar no primeiro turno? E vou dizer mais, o PT, com o meu amigo, companheiro Fernando Haddad, chegou ao segundo turno e ainda teve força por conta do recall do Lula e também por conta do que aconteceu, a prisão. Isso tudo gerou também uma narrativa que colocou o Lula nesse lugar de antissistêmico, né? Então, eu acredito, Pedro, que a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo está vinculada à incapacidade do sistema político de dar respostas à crise social e econômica. E nosso sistema político errou muito. Errou o PT quando estava no governo ao fazer o ajuste fiscal com a Dilma e romper parte do vínculo de confiança que a Dilma tinha com as maiorias. Errou ao fazer o impeachment do jeito que fez, sem provas. Errou ao implementar uma agenda que era uma agenda que tinha sido derrotada nas urnas e que transferia para a maioria do povo a conta da crise. Né? Errou ao prender o ex-presidente Lula, porque também isso gerou uma sensação de que o sistema político tinha virado pó, né? Todo mundo era igual, ninguém valia mais nada. Então, eu acho que esse cúmulo de opções que as elites políticas tiveram no Brasil levaram a um absoluto descrédito das pessoas. E como a gente viu nas pesquisas que foram feitas no próprio ano de 2018, as pessoas estavam procurando o quê? Alguém que tivesse força, que demonstrasse a capacidade de botar ordem na casa, alguém que tivesse... Ou seja, aquilo que o Ciro disse numa entrevista, foi muito criticado, tem muito testosterona no ambiente político, e que ele estava lendo pesquisa.
As pesquisas estavam dizendo exatamente que a demanda que havia na sociedade era uma demanda por força, por ordem. Por quê? Porque a sensação era de bagunça, de caos, de desordem no sistema político. Bonaparte. E é por isso que o Bolsonaro vence a eleição. Essa é a minha tese. Eu acho. Vamos lá. Você estava falando, e eu estava lembrando do 18 de Brumário, do Marx, que é exatamente isso. Tem esse momento de completa desordem, que existe uma guinada da população por alguém que represente a autoridade. Exato. Nem autoridade, né? Autoritarismo, né? O homem forte, a testosterona, tudo mais, tal. E lembrando que geral... Luiz Bonaparte também foi eleito pelos camponeses pobres do interior da França, tá? Sim. Politicamente, eu acho que é a melhor coisa que o Marx escreveu. Como leitura de ciência política, né? Claro. Porque é impressionante como aquele fenômeno simplesmente sai se repetindo, né? Na história. Mas eu concordo com várias das leituras que você faz. Eu talvez não concorde 100% na leitura econômica que você faz do governo Dilma, porque eu acho que ela meteu os pés pelas mãos duplamente. Mas isso... Eu não quero me desviar para a economia, não. Eu quero ficar em política. Eu acho que existe uma outra questão. Eu acho que, sim, você tem razão. O Brasil, de fato, falhou muito na entrega de políticas sociais, principalmente nessa última década. E errou nas medidas contracíclicas no governo Dilma, né, que se estendeu. Enfim, tem uma pancada de... Mas eu acho que tem um outro aspecto aí, que é o seguinte, Juliano. Eu acho que você alocou muitas responsabilidades, e eu concordo com a maioria delas, ao centro e à direita. Mas você não alocou nenhuma responsabilidade à esquerda. E eu acho que existem algumas leituras que a esquerda não foi capaz de fazer. Porque existe também uma transição importante de ordem econômica ocorrendo no mundo, que não se resume apenas ao fato de que aconteceu uma globalização. A tecnologia digital acaba com a era industrial. A gente está entrando em uma outra época. Numa era que riqueza é produzida de uma forma diferente. Se torna uma lógica de indústria de conhecimento. Você precisa de PhD, você não precisa de operário para fazer dinheiro. Enquanto que as indústrias estão todas sendo automatizadas. Isso é simplesmente... a classe operária está deixando de existir, como outras classes de artesãos deixaram de existir em outros momentos da história. E existe uma reorganização da sociedade que deixa uma quantidade imensa de pessoas, não só no Brasil, mas em vários cantos do mundo, que tinham uma perspectiva de uma vida de classe média, mesmo que de classe média baixa, que de repente aquela coisa desaparece por completo. Isso dá um desamparo imenso, ainda mais se os governos não são capazes de perceber que isso está acontecendo na sociedade, que tem uma quantidade imensa de pessoas desamparadas, próxima do desespero, próxima do pânico, com toda a razão, porque é a vida delas que está em jogo, e você não oferece algum tipo de resposta na forma de programas de governo, na forma de uma história para você contar que seja capaz de explicar aquilo que está acontecendo. Simultaneamente, você tem no Brasil uma transformação imensa que com essa mudança para a classe média de um naco importante de brasileiros, as periferias, as favelas, elas deixaram de ser redutos de pobreza e passaram a se tornar redutos de classe média baixa. Pelo menos se a gente está falando de acesso a bens de consumo. Tá certo? Evidentemente, a gente já conversou sobre a questão de ampliação de serviços públicos, isso não aconteceu. Mas acesso a bens de consumo aconteceu. E você tem um fenômeno que é muito relevante, que é, como a igreja não estava lá nos anos 60 e 70, quando houve o êxodo rural, essa turma encontrou na vida espiritual dela as igrejas neopentecostais, que trazem também a sua ideologia, que, por um lado, é aquela coisa
do crescer economicamente é bom, né? Mas que também tem, do ponto de vista do aspecto moral, uma rigidez imensa. Então, a mulher tem o seu lugar dentro da família, LGBTQI+, é uma coisa do demônio, tudo mais. Quer dizer, você tem essa ideologia que vem, porque é uma ideologia, não é só uma religião, né? É uma maneira de você empacotar e ver o mundo. Então você tem esse problema econômico do fim da era industrial, você tem essa transformação da sociedade, essa urbanização muito rápida e a substituição de um catolicismo por uma coisa neopentecostal, que traz um pacote diferente de ideias. Quer dizer, você tem muita gente querendo crescer na vida, aspirando a esse crescimento, um Estado que não te dá as possibilidades de você ter condições de fazer essa ascensão social, porque você não tem educação, porque você não tem transporte, etc. Porque abrir uma pequena empresa é muito difícil também, porque não é só a questão dos diversos direitos. E eu acho que a esquerda não entendeu isso. E, veja, se a gente for falar das pautas dos vários movimentos, movimento negro, movimento LGBTQIA+, movimento feminista, nós liberais vamos concordar em 100%, liberais de fato, vamos concordar em 100% com a esquerda a respeito das pautas. Talvez a gente vai discutir através de método, a respeito de método. Agora, dos direitos que essas pessoas estão cobrando e que querem ver implementados, concordaremos integralmente. Só que, justamente quando esse processo estava acontecendo e fervendo, a esquerda pisou no acelerador com um discurso que afastava até pautas históricas de inclusão econômica, que eram típicas da esquerda, e fortaleceu esse tipo de discurso, que é o discurso identitário. É quase como se você tivesse entregando pessoas que foram eleitores da esquerda em ciclos eleitorais passados nas mãos da extrema-direita. E a extrema-direita sabia exatamente que discurso fazer, que é o discurso mais reacionário, mais horroroso possível. Então, o que eu estou tentando sugerir aqui é o seguinte: a radicalização do discurso identitário, justamente quando uma parcela da população estava se tornando cada vez mais defensiva, ressentida por uma percepção de que estava perdendo espaço econômico, e estava de fato. Quer dizer, você radicaliza o discurso identitário por um lado e tira a possibilidade de políticas sociais para tentar, de alguma forma, compensar as perdas reais que essas pessoas estavam dando. Eu acho que isso é tão alimentador do nascimento de uma extrema-direita quanto todo o resto que você descreveu. Pedro, vamos lá. Eu acho que é óbvio que as esquerdas no Brasil têm responsabilidade pela crise, tá? E acho que pelo menos 2 ou 3 aspectos fundamentais. O primeiro deles, você acabou de mencionar, que é a saída do território, onde as pessoas vivem. A esquerda estava nos territórios, a esquerda estava presente nas comunidades eclesiais de base, a esquerda estava presente no movimento contra a caristia nos anos 80, a esquerda estava presente... Mas isso era junto com a Igreja Católica. Mas tinha movimento de bairros também. Eu, por exemplo, sou de Porto Alegre, onde tem uma tradição associativista muito forte dos anos 70 e 80. E quem organizava isso era o PDT, o PT, os movimentos sociais ligados à esquerda, né? E acho que a esquerda faz uma opção nos anos 90, que é de institucionalizar-se, ou seja, priorizar a disputa política eleitoral, é um direito de qualquer, enfim, movimento, setor organizado, é uma estratégia política também, né? E sair do território. Então, o sujeito que era antes a liderança comunitária virou assessor do vereador, né? A moça que era a liderança do movimento contra a caristia vira assessora do secretário quando a esquerda chega à prefeitura, entende? Então, esse é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno é ideológico, porque, veja, eu disse que o neoliberalismo foi um fracasso total em quase todos os sentidos, né? Ele não conseguiu entregar aquilo que prometia em termos políticos, não entregou aquilo que prometia em termos econômicos, mas em um aspecto talvez o neoliberalismo tenha sido bem sucedido, em termos ideológicos,
porque a ideologia da prosperidade, do empreendedorismo, não o empreendedorismo como um fenômeno social que tem que ser reconhecido, valorizado, mas como único meio de prosperidade, né? Você não oferece crédito, mas cada um tem que empreender por conta própria, né? Quer dizer, uma loucura do sistema. Isso substituiu uma ideologia que era forte na sociedade brasileira e nas comunidades, que era de associativismo, comunitarismo, né, de pertencimento a ou uma classe ou a um território, né? E isso foi substituído, e isso explica também o fenômeno das igrejas neopentecostais, baseadas nessa sua ideologia da prosperidade, da teologia da prosperidade. Agora, qual que é o problema? A esquerda estimulou isso também. Quando chegou ao governo, quantas vezes nós vimos lideranças de esquerda dizendo que agora todo mundo pode comprar sua picanha, agora todo mundo pode trocar de carro, agora todo mundo pode ter o seu eletrodoméstico novo. É claro que a prosperidade material pode ser também verificada pela aquisição de bens de consumo, por um carro, por uma geladeira, por uma viagem de final de ano, e todo mundo quer que isso possa ser assegurado para todos os brasileiros e brasileiras. Mas ao reduzir a narrativa de que o país estava melhor porque as pessoas podiam comprar, a esquerda também fortaleceu essa armadilha, né, de que tudo se resolve pela resolução dos seus problemas. E o que acontece? Quando o padrão de vida cai, quando a situação econômica piora, as pessoas dizem, bom, então tá, então se esse político estava me prometendo isso e não pode mais entregar, eu vou buscar alguém que possa. E aí há essa migração, basta ver a quantidade de eleitores do Bolsonaro que eram eleitores da Dilma e do Lula antes. Né? A pesquisa sobre isso já. Né? Então, é um comportamento muito pragmático, esse de mudança de preferências partidárias eleitorais a partir da condição econômica muito concreta. Então, eu acho que teve sim esses erros que a esquerda cometeu. E quando eu falo de centro, Pedro, eu estou me referindo também à centro-esquerda. E aí vai uma crítica quase filosófica, mas é a ideia de que a esquerda, que em tese é a força política da sociedade, disposta a combater os privilégios, disposta a combater as desigualdades, disposta a, digamos, cobrar dos poderosos a sua fatia de contribuição para uma sociedade mais justa, democrática e próspera, de como que a esquerda no Brasil, aquela que esteve no governo, também foi responsável por fortalecer uma certa subestimação do conflito político. Quer dizer, o conflito político passou a ser indesejável e tudo se resolvia pelo acordo dentro do Congresso Nacional, pela governabilidade, pelo jeitinho, pela conversa, e o conflito foi demonizado, como se o conflito não fosse também motor da evolução, do progresso, das conquistas sociais. Você descreveu aqui quantas vezes o conflito foi fundamental para garantir mais direito para as mulheres, etc. Então, acho que esse é um terceiro equívoco. Houve uma subestimação do conflito social, porque as elites continuam não querendo que os pobres evoluam e os pobres continuam querendo evoluir. Então, o conflito social está instalado. Podemos chamar de luta de classes, como se quiser chamar, entende? Pouco importa, mas você não pode subestimar numa sociedade tão desigual como o Brasil e achar que todo conflito pode ser trazido para dentro do governo ou para dentro do Congresso. E que esse conflito vai se resolver. Eu dou o Ministério do Desenvolvimento Agrário para o MST e dou o Ministério da Agricultura para o agronegócio. Entende? Eu dou o Ministério da Economia para um banqueiro, mas dou do planejamento para um petista. E assim eu vou levando a coisa até... Não, uma hora vai dar problema. É óbvio que uma hora vai dar problema isso, porque numa sociedade... Então eu acho que a esquerda cometeu vários dos erros, mas não uma esquerda qualquer, uma esquerda particular, a centro-esquerda que esteve no governo durante 13 anos e que, na minha opinião, subestimou o conflito social e a disposição das elites, num contexto de crise, de fazer reverter aquilo que tinha sido promovido de avanço e de combate às desigualdades nos últimos anos. Deixa eu só te pressionar a respeito de 2 pontos. Primeiro, eu tenho a impressão que a teologia das prosperidades é legítima. A ambição de você crescer por conta própria, eu acho que tem que ter ferramentas do Estado e um sistema bancário mais competitivo que permita acesso a crédito, tudo mais, assim como acho que tem que ter titulação de imóvel irregular onde as pessoas vivem há 20 anos. Quer dizer, estabelecidas regras, me parece que essa ambição é uma ambição legítima, mas eu não quero que você... Eu não queria que você escapasse da questão da pauta identitária. Ressaltando que claro, eu concordo com... Porque ali eu acho que houve uma miopia por parte da esquerda de apertar no acelerador. Eu não estou dizendo que isso seja controlado não, tá, Juliano?
porque cada pessoa dentro desses movimentos tem pressa de ter os seus direitos reconhecidos, ter o direito de, cara, eu quero casar com a pessoa que eu amo, entendeu? Eu quero... eu não quero um marido mandando em mim, eu não quero... Quer dizer, é evidente que quem tem as suas dores tem que estar na rua protestando e brigando pelos seus direitos mesmo, porque essa é a promessa da Constituição. Só que você não foge da tensão. Justamente quando essa população estava se tornando mais aguerrida, se fecharam em copas. Entendeu? Eu vou te dar minha opinião sobre isso, claro que é muito delicado, né? Especialmente porque no caso do PSOL há um movimento muito forte. Mas acho que todos nós, na esquerda em geral, Pedro, a gente, eu acho que fez concessões demais para aquilo que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, ou seja, circunscrever o tema, por exemplo, do combate ao machismo, do combate à homofobia, do combate ao racismo, que são fundamentais. Sem isso não tem sociedade democrática. Está falando tanto de democracia aqui hoje, né? Uma sociedade onde um LGBT seja espancado até a morte, ou onde uma mulher ganhe menos do que um homem, onde um negro seja discriminado no elevador. Quer dizer, enquanto isso existir, não dá para se falar de democracia plena. Então, agora eu acho que a gente, muito atento que estava com os dilemas econômicos, isso é a tradição da esquerda socialista, quer dizer, olhar muito mais para o tema do emprego, para o tema da soberania nacional, para o tema mesmo da democracia, muitas vezes, e deixar outros temas de lado, direitos humanos, direitos da natureza, né, os direitos dos segmentos historicamente marginalizados ou subrepresentados. O que importa é a luta de classes, todo o resto é subalterno, né? Exato. Eu acho que isso tudo fez com que o fortalecimento dessas lutas, que é um fortalecimento fundamental e que se deu muitas vezes à revelia da esquerda partidária ou da esquerda política, vamos chamar assim, ela entrasse no Brasil muito pela força do tema das identidades, tá? E acho que há já hoje uma reversão importante disso. Então, hoje, claro que é muito importante ter uma negra apresentando um telejornal da Globo, claro que é muito importante ter uma mulher ocupando um posto de poder, a presidência da República, a presidência do STF, a presidência do Congresso Nacional, claro que é muito importante que um governador se assuma homossexual, isso tudo faz parte do processo de evolução na sociedade democrática, mas isso é apenas uma parte. A afirmação da identidade é apenas uma parte no longo trajeto para uma sociedade democrática e livre. A igualdade econômica, a igualdade jurídica, formal, a igualdade política é uma conquista que ainda está longe de ser alcançada. Então, eu acho que a esquerda, no primeiro momento, se deixou levar, por isso que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, quer dizer, isso, a identidade como primeira expressão, como porta de entrada da afirmação da igualdade. E acho que agora isso já está bastante arrumado melhor na esquerda, na medida em que o movimento feminista coloca o tema do machismo não só como um elemento da dimensão cultural, do dia a dia que acontece e tal, mas como também dimensão econômica, política, ou seja, estrutural, né? Agora se fala tanto de racismo estrutural, mas também o machismo é uma dimensão estrutural, porque ele estrutura o conjunto das relações sociais, ele atravessa o conjunto das relações sociais econômicas, políticas, culturais, está em todo canto, né? E o racismo é a mesma coisa, o movimento negro no Brasil, eu acho que já retomou as rédeas, digamos, a partir do debate super importante que o Silvio Almeida e outros intelectuais nos trazem, né, que é da dimensão estrutural do racismo. O racismo, portanto, não é um problema cultural, de você ser ou não ser racista, de um problema individual, mas como se estruturou a sociedade brasileira, as relações de poder, as instituições, sob uma base de racismo. Portanto, elas são estruturalmente, porque as estruturas são racistas, então elas são estruturalmente racistas. Eu acho que pouco a pouco a esquerda, e não só a esquerda, eu diria já amplos setores da política, têm incorporado uma visão menos identitária e mais estrutural dessas opressões. E isso vai ser fundamental, Pedro, porque sem isso, como é que nós vamos falar com uma pessoa que ainda carrega preconceitos, né, da sua formação, da sua vida mais íntima, falar com essa pessoa contra a desigualdade, se eu não, digamos, localizar essa desigualdade para além da dimensão cultural, né? Então, claro que é importante que a pessoa deixe de usar expressões racistas no seu cotidiano, mas a melhor forma de, nesse momento, acelerar a luta contra o racismo é que o negro que mora do lado dela não seja tratado como um bandido,
né? Não seja tratado como um suspeito em potencial. Então, eu acho que a esquerda já está aprumando bem o seu discurso. Isso tem a ver com digamos, a dinâmica que assumiu o movimento de mulheres dentro da esquerda e o movimento negro dentro da esquerda e o movimento LGBT dentro da esquerda, que é cada vez menos identitário, cada vez mais assume uma leitura estrutural dessas desigualdades, sabe? Porque eu acho que isso é um desafio para todos nós, sabe? Conseguir sustentar e ampliar o acesso a direitos para todos esses grupos, sem entregar para a extrema-direita a arma da exploração do preconceito. Esse não é um desafio trivial, mas é uma coisa que todos os democratas vão ter que aprender. Juliana, eu quero te fazer uma última pergunta, que aí é uma pergunta de ordem prática. O pessoal chega à presidência da República, tá? E vai governar. Cara, a gente tem uma democracia que funciona de uma determinada forma. E se você é um presidente da República, por conta do tipo de coisa que está escrita na Constituição, você inevitavelmente vai ter de fazer reformas na Constituição. O que te exige maioria de 3/5 em 2 votos, tanto na Câmara quanto no Senado. O que te exige, companheiro, acesso a uma quantidade bem grande de deputados. 308, 310 deputados na Câmara, de 513. São 33 partidos representados hoje. Sendo que mais da metade deles são ideologicamente amorfos. São conservadores. Mas não são tão conservadores assim que não se aliem a um governo petista e chamem Bolsonaro de fascista para mudar 5 anos depois, né? Como é que você governa, Juliano? Bom, primeira coisa, Pedro, um projeto como o do PSOL, ele só pode chegar ao poder com base num amplo processo de mobilização social. Eu não acredito que o nosso programa, que é um programa de mudanças muito profundas, ele possa ter a maioria dos votos do povo brasileiro sem um processo de vamos dizer assim, maior consciência social dos dilemas que o Brasil vive, sabe? Ou seja, estou dizendo aqui que não acredito mais que qualquer partido ou projeto de esquerda possa se viabilizar sem ser desmoralizado no dia seguinte, apenas prometendo mais do mesmo. Tá? Então, eu estou entre aqueles que acredito que um projeto como o do PSOL se viabiliza na medida em que se acirra o conflito social, que é o que está acontecendo no Brasil hoje, né? E a maior parte do povo brasileiro rechaça a tradição política que está aí. Então, em primeiro lugar, não seria possível governar frio. O pessoal governaria num clima quente, né? Então, assim que eu compreendo. Segundo aspecto, antes de pensar em mudanças na Constituição, nós vamos ter que fazer a Constituição ser cumprida, que já é um baita desafio, tá? Vamos considerar, por exemplo, o que diz o Estatuto da Cidade sobre a função social da propriedade. O pessoal pode fazer no seu governo um grande programa de reforma urbana, sem mudar uma lei no Brasil, só utilizando aquilo que está aprovado no Estatuto das Cidades e aquilo que está previsto na Constituição Federal. Agora, podemos fazer isso sem contar com o processo de democratização do judiciário? Ou vai ter toda hora um juiz dando uma liminar para afrontar aquilo que diz a lei, como pode acontecer e forçosamente acontece já hoje mesmo, né? É possível promover, por exemplo, mudanças na política econômica para financiar melhor o Estado, e dá para fazer isso por medidas administrativas, sem ter uma gritaria dos meios de comunicação quando a Bolsa cair 20 ou 30 mil pontos no dia seguinte. Então, eu acho que, aliás, 20 ou 30 mil seria muito, 2 ou 3 mil pontos no dia seguinte. Então, eu acho que só é possível bancar certas mudanças que o pessoal defende com realmente um processo de mobilização social, popular. Eu não estou falando de mobilização, não estou falando de gente na rua, na frente da emissora conservadora de TV que vai ficar dando pau no nosso governo o dia inteiro, tá? Estou falando sem uma disposição da sociedade brasileira por mudanças estruturais. Agora, eu acho que antes de promover as mudanças que nós defendemos, Pedro, a gente precisa fazer valer o que está aí. Tem muita coisa na Constituição que poderia já... Vamos pegar só aquela legislação
que não foi regulamentada até hoje. Só a parte da Constituição que fala de leis e regulamentações que deveriam ser feitas e que nunca foram feitas, né? Você teria aí uma série de instrumentos para viabilizar por matéria infraconstitucional, ou seja, por lei simples, por lei ordinária, um monte de mudanças positivas para democratizar o Estado brasileiro, a gestão da política econômica, as instituições. Então, eu acho que dá para fazer muita coisa. Agora, como eu disse, eu não acredito mais, aliás, acho que desde que fui para o PSOL, desde que saí do PT, de que dê para a gente fazer as mudanças que o Brasil precisa na boa, apenas sentando numa grande mesa com os empresários, com os trabalhadores, porque acho que a nossa elite brasileira já deu, e a elite até um elogio, né? Elite é a melhor parte de uma sociedade, mas aqueles que mandam no poder, no dinheiro, nas instituições, que a gente possa fazer mudanças para diminuir esse passivo enorme de desigualdade sem algum tipo de conflito. Não estou falando de conflito armado, não estou falando de quebra-quebra, estou falando de pressão social. E termino com uma história, Pedro. Eu ouvi uma entrevista muito interessante do Alberto Fernandes outro dia. Não é um político pelo qual eu tenha assim, uma admiração particular, tá? Quero deixar isso claro para quem está nos assistindo aqui. Mas o Alberto Fernandes deu uma entrevista dizendo, olha, eu decidi que a gente precisava, estava no meu programa de governo, enfim, que a gente precisava de um imposto sobre grandes fortunas. E como nós estávamos na pandemia, eu chamei todos os grandes empresários argentinos, sentei com eles numa mesa e disse a eles, olha, vocês estão diante de uma grande oportunidade, que é uma oportunidade, esse vídeo está no YouTube, tá? Depois vocês podem assistir. Uma grande oportunidade de vocês darem uma contribuição para tirar a Argentina dessa crise. Os nomes de vocês, assim como os nomes da elite econômica americana, hoje ilustram, né? Universidades, casas de concerto, teatros. Os nomes de vocês vão estar espalhados por toda a Argentina. Vocês vão ser os empresários que vão dar uma parte da sua riqueza acumulada por uma Argentina mais justa, para combater a pandemia. Haverá estátuas de vocês espalhadas pelas cidades. Para isso, eu preciso que vocês me ajudem a aprovar o imposto sobre grandes fortunas. Os empresários disseram, não, no nosso dinheiro você não mexe. E o que fez o Alberto Fernandes? Poderia ter colocado o rabo entre as pernas e dito, bom, não posso mexer, porque eles não querem, não consegui chegar a um consenso, não consegui chegar a um pacto. Ele viu que as pesquisas de opinião davam amplíssimo apoio à medida na sociedade argentina e foi para cima do Congresso Nacional e aprovou o imposto sobre grandes fortunas na Argentina. Estou dando um exemplo de como eu acho que as coisas... Ou seja, ficar refém, Pedro, do padrão de governabilidade que existiu até hoje é encaixotar os nossos sonhos aos limites que o Centrão vem a impor. E aí, se for para isso, o pessoal nem precisa existir, nem precisa ter partido de esquerda no Brasil, porque quem vai governar vai ser o Centrão para sempre. Juliano Medeiros, muito obrigado pela conversa. Obrigado, Pedro, foi um prazer.